Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obra de um filósofo e ensaísta sul-coreano, o professor da Universidade de Berlim, Byung-Chul Han. Entre outras obras, Han ele escreveu Psicopolítica, Salvação do Belo, Sociedade da Transparência, Perspectivas do Digital e Sociedade do Cansaço, que é a obra que eu vou tomar aqui hoje. Nós já falamos aqui no canal sobre Deleuze, sobre Guattari, sobre Foucault. Nessa obra, as mesmas discussões sobre a sociedade de controle, Deleuze e Guattari, né, sobre a ideia de poder disciplinar que a gente viu em Foucault, elas voltam a aparecer de uma certa forma. Mas ele vai fazer uma abordagem bem própria, né, e fazer mostrar algumas mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Ele vai afirmar que, ao contrário do que Foucault dizia a respeito da sociedade moderna, no século XX, né, no século XXI, a sociedade do século XXI não é mais uma sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. É uma sociedade onde que você mira sempre o desempenho. Seus habitantes eles não se chamam mais de sujeitos de obediência, mas sujeitos de desempenho, de produção, são empresários de si mesmos. A gente está vendo isso muito hoje em dia, né, com essa tendência à busca de estatística, de metas, né, de ser sempre o primeiro, sempre buscar alçar lugares melhores. Então, ele caracteriza a sociedade atual como um cenário patológico de distúrbios mentais, neurais, né, como, por exemplo, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de personalidade, de exaustão, aquele que é chamado síndrome de Burnout. Na sociedade moderna, como a que nós tivemos a partir da Guerra Fria, o outro, ou o diferente, era uma ameaça. Por isso, a violência era sempre acompanhada de um subterfúgio, a repressão era sempre justificada. E esse esquema é chamado por ele de esquema imunológico. Por que imunológico? Porque visava sempre o combate do diferente. Tipo no corpo humano, né? Quando nós temos um corpo estranho no nosso organismo, o que acontece? Todas as células do sistema imunológico se juntam para combater esse corpo estranho. A mesma ideia, né? A sociedade ela se juntava para combater o que é diferente, o outro. Isso da sociedade moderna. Ao contrário disso, a violência em nossa sociedade atual ela é neuronal. Ela não se trata de eliminar a alteridade, mas de controlá-la a partir de dentro. Funciona como uma fábrica de subjetividade, né? A negatividade da repressão acabou sendo substituída por uma positividade do poder produtor. Antes, segundo o esquema imunológico, esse que eu falei depois da Guerra Fria, o período de Guerra Fria, assim por diante, né, a negatividade do outro era a prática de violência. Antes havia a negatividade do outro e quando havia essa negatividade ela era reprimida, né? Esse outro era encarcerado, ele era marcado. Agora, segundo o esquema neuronal, a positividade é uma prática de violência como resultado de superprodução, do superdesempenho, da supercomunicação. O poder cada vez mais importante brota de diversos modos de vida corrompidos. Assim, a violência ela não é privativa, mas ela é saturante. Ela não é excludente, ela é exaustiva. Nesse sentido, nós somos oprimidos a partir de dentro, né? Nós engolimos demandas, nos sentimos incapazes ou somos capazes demais, né? A gente vê isso, né? As pessoas elas estão ansiosas demais, né? Nós somos tristes ou felizes demais, nós superaquecemos por um excesso de positividade, segundo ele, né? Não há saída para quem tem o mundo à disposição, como nós. Nós somos atingidos por bombas de imagens o tempo inteiro, sons, vídeos, anúncios, produtos. Abre aí a internet, né? Quantas pessoas que não ficam a madrugada fora, dentro do Facebook, das redes sociais, ou o tempo inteiro vendo as mudanças no mundo, né? Nós temos o mundo ao alcance das nossas mãos, né? Mas não ao alcance dos nossos bolsos, né? Em que sentido? Quem não encontra a maneira adequada de produzir capital, de produzir desejo, de produzir pensamento, acaba vivendo à margem dessa sociedade. Então, o cansaço ele vai aparecer como uma maneira de existir. Afinal, nós estamos todos um pouco exaustos, mas continuamos a trabalhar, nós somos presas fáceis, né? Maximizar a produção, ela acabou sendo um axioma que se instalou em nossas cabeças, né? Então nós temos um inconsciente social. Mas o interessante é que nós estamos cansados, mas nós também estamos disciplinados. Ou seja, você não deixou de ter disciplina para ter o cansaço, né? Nós absorvemos a disciplina e estamos cansados por isso, né? As abordagens de Han me lembram um pouco as abordagens que eu falei de Erich Fromm, né?
falei em algumas aulas sobre ele, ele dizia, entre outras coisas, que o homem moderno, ele criou a máquina, tornou-se seu senhor, mas na realidade vive hoje como seu escravo, correndo para seguir seu ritmo. E hoje a máquina não é necessariamente aquela máquina cheia de engrenagens, uma esteira, né, como na fábrica, mas é a própria lógica desse sistema. Nós mesmos nos transformamos em máquinas de desempenho em todos os níveis. Só para vocês terem uma ideia, né, vamos dar um exemplo aqui nosso aqui do YouTube. Né? Se você produz um conteúdo para o YouTube e busca um aprofundamento maior para o seu conteúdo, você pode não ter o reconhecimento por esse esforço, né? O seu esforço pode acabar sendo suplantado pelo esforço de alguém que produz um conteúdo fútil, descartável, e isso vai gerar frustração, né? Vai gerar um grande número de visualizações para aquela pessoa que às vezes produz um conteúdo fútil e às vezes não gera tantas visualizações para aquela pessoa que aprofunda o tema, né? E por quê? Porque a ideia é visualizações, a ideia é anúncios, a ideia é você provocar ali uma lógica de premiação, e aí nós vemos o resultado, né? O imperativo do desempenho nos vai acabar levando as pessoas ao cansaço. Aí as pessoas elas vão correndo atrás de algo inalcançável. É tipo também aquela ideia que a gente viu em algumas aulas da meritocracia, né? Hoje se fala muito nisso. A pessoa, se ela se esforçar, se você lutar, se você trabalhar bastante, você vai conseguir, né? Então você percebe que existe uma lógica por trás disso aí, né? As pessoas elas estão vivenciando a ideia de que quando elas não alcançam esse auge, né, não alcançam um patamar elevado, né, na vida, etc., elas, na verdade, é porque elas não se esforçaram o suficiente. E elas vão ali trabalhando incessantemente, tentando satisfazer desejos que foram, inclusive, criados para que ele continuasse fazendo aquilo. Né? A pessoa nunca está satisfeita e sempre está buscando algo inalcançável. Eu vou querer voltar um pouquinho mais nessa obra em outras aulas, aprofundando alguns temas, fazendo mais algumas considerações pontuais. Se alguém quiser aqui deixar sua contribuição ou sugestão, fique à vontade.